Olá, querido, seja muito bem-vindo à Igreja Batista em São Martim, situada na Rua Pulcro Assunção 840, Recife, Pernambuco. É uma alegria muito grande poder ter o amado e a amada participando de nosso culto. Que Deus possa abençoá-lo e abençoá-lo. Que Deus possa falar profundamente ao seu coração através da leitura bíblica, através dos louvores e, sobretudo, da mensagem da palavra do Senhor. Deus os abençoe. É um prazer imenso recebê-los. Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Vamos cultuar ao Senhor, Criador dos céus e da terra. Queridos irmãos, o Ministério de Ação Social da nossa igreja está novamente com a campanha Ajude com uma Cesta. Você pode fazer sua doação com alimentos não perecíveis ou material de limpeza. Se preferir, você também pode fazer sua doação em dinheiro, depositando na conta Bradesco da nossa igreja. Você pode entregar esses alimentos, essa doação, com a irmã Vilma na igreja de segunda a sexta, das 9 às 17 horas e no sábado, das 9 ao meio-dia. Contamos com a sua ajuda. Deus te abençoe. Olá, casais! Todas as quintas-feiras, às 19h30, ocorre nossa Escola Bíblica para Casais. É uma sala preparada com aulas especiais à base da Bíblia pelo pastor Marcos Bittencourt. Se você ainda não faz parte dessa sala, procure baixar o aplicativo Webex Meeting e participar conosco. E de 16 a 18 de outubro, acontecerá no Viver Hotel Fazenda o nosso terceiro retiro espiritual para casais, que tem como tema Casamento a Três, uma aliança com Deus. E você pode fazer o pagamento através do depósito em conta corrente da Igreja Batista em São Martim ou através de transferência identificada. Não esqueça disso. E mande o comprovante para o meu WhatsApp ou de Andressa. Temos fé em Deus que esse retiro será uma bênção para a vida dos casais que estão inscritos e para a vida de todas as famílias IBSM. Nós teremos o cultinho infantil das idades de 0 a 4 anos, 5 a 7 anos e 8 a 11 anos, separadamente. E as atividades serão aplicadas às 18 horas no grupo do WhatsApp Geração IBSM. Mais informações procurem Tia Santina. A Juventude Reset veio avisar vocês da IBSM que todas as sextas-feiras, às 8h30, nós temos as boas horas. É um evento incrível que vocês não devem perder. Logo no dia seguinte, ao sábado, às 20 horas, temos a EBD focado na juventude. Mas claro, todos vocês são bem-vindos. Diariamente nós publicamos o nosso carinhosamente chamado Pão de Alho. É aquela meditação diária que é recomendada para todas as idades. Também viemos pedir a vocês que vocês se inscrevam no nosso canal do YouTube, certo? A Juventude Reset. E que lá nós estamos postando o nosso Reset TV. Também siga a gente no Instagram, no @QueroReset. Olá, meus irmãos, tudo bem? Estou passando para informar que no canal do YouTube da Igreja Batista em São Martim, às 9 horas da manhã, haverá o nosso encontro da EBD dos adultos. Então não se esqueçam de entrar lá no canal da Igreja Batista São Martim no YouTube às 9 horas da manhã, tá certo? E também, lembra de clicar aqui no se inscreva-se e no sininho para receber todas as nossas notificações, nossos novos vídeos. E que Deus nos abençoe sempre nesse momento e nos livre de situações adversas nessa pandemia. Fiquem na paz. Olá, irmãos. Quero trazer para vocês um pequeno resumo sobre a pastoral do pastor Marlerson Rego, que se chama Adultério e Apostasia. No primeiro momento, ela traz uma pequena ilustração sobre combustível adulterado. O que é que acontece? Como primeiro resultado, a gente tem que o consumidor que se sente lesado
ele passa a acreditar que todos os donos de postos de combustíveis também vão adulterar o seu produto. E como segundo resultado, a gente tem que os donos de postos que alteram seus produtos se tornam apóstatas. O que é que isso significa? Apóstatas são todos aqueles que saem de um grupo que confessa os mesmos princípios. Então, os donos de postos que eram honestos e se sentiam prejudicados pelo mercado por qualquer motivo, tornam-se apóstatas porque eles saem desse grupo dos honestos e passam a ser desonestos. Por outro lado também, existiam consumidores que passavam cheques sem fundo, ou seja, adultério. O que significa adultério? Falsificação. Então, como resultado desses cheques sem fundos, os donos de postos de combustível passaram a não mais aceitar cheque. E essa ilustração mostra pra gente o quanto o adultério e a apostasia trazem danos à sociedade em termos de credibilidade. A importância das implicações sociais do adultério e da apostasia são tratadas por Jesus Cristo no Sermão do Monte, em que Jesus fala o seguinte: ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com desejo libidinoso, já cometeu adultério com ela em seu coração. Caso o teu olho direito te leve a pecar, arranca-o e lança-o para longe de ti. Caso a tua mão direita te leve a pecar, corta e lança para longe de ti. Mateus 5:30. Nessa fase da exposição, Jesus critica o reducionismo dos religiosos, que consideravam que adultério era o simples ato físico. E ele aprofunda quando ele fala: ouvistes o que foi dito, e eu porém vos digo. Ele aprofunda a ideia para o centro da cobiça, que não é externo, mas que é interno, no coração. Nesse sentido, entende-se que a questão do adultério é muito difícil de julgar, porque envolve questões internas. E é por isso que Jesus recomenda que cada um faça isso, ou seja, julgue somente a si mesmo. Porque cada um é que vai conhecer as suas cobiças, suas limitações, as suas intenções. E para finalizar, fica a frase de Sócrates, que, segundo escreveu Platão, Sócrates, quando estava no oráculo de Delfos, ouviu o seguinte: conhece-te a ti mesmo. E esse foi um pequeno resumo da pastoral escrita pelo pastor Marlerson Rego, chamada Adultério e Apostasia. Se você quiser ler ela na íntegra, vai estar nas nossas redes sociais. Grande abraço. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi do meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Amém. Aquilo que
Oremos. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é um Deus amoroso, Deus de misericórdia, Deus que está sempre presente conosco nas horas de alegria, mas também nas horas de tribulação. Sabemos que o Senhor é um Deus que está sempre disponível e te agradecemos por isso, porque o Senhor se faz presente em todos os nossos momentos, que possamos sempre estar cientes de que o Senhor é soberano e está sempre conosco. Em nome de Jesus, amém. Amarelo, preto, vermelho, branco e verde, quero ser um filho de Deus. Amarelo, preto, vermelho, branco e verde, quero ser do tamanho de Jesus. Amarelo é o ouro das ruas do céu e tudo tão bom que Deus criou. Preto é o pecado que afasta e condena, e vermelho é o sangue que Jesus derramou. Branco é a limpeza que em nós acontece quando aceitamos Jesus no coração, e verde é o crescimento espiritual, todo dia lendo a Bíblia e fazendo oração. Amarelo, preto, vermelho, branco e verde, quero ser um filho de Deus. Amarelo, preto, vermelho, branco e verde, quero ser do tamanho de Jesus. Amarelo é o ouro das ruas do céu e tudo tão bom que Deus criou. Preto é o pecado que afasta e condena, e vermelho é o sangue que Jesus derramou. Branco é a limpeza que em nós acontece quando aceitamos Jesus no coração, e verde é o crescimento espiritual, todo dia lendo a Bíblia e fazendo oração. Amarelo, preto, vermelho, branco e verde, quero ser um filho de Deus. Amarelo, preto, vermelho, branco e verde, quero ser do tamanho de Jesus. Queridos irmãos, quero saudá-los com a graça e a paz de nosso Senhor. Todos sabem que o governo do estado de Pernambuco liberou os templos para a prática de suas celebrações. Nós, aqui em São Martim, tivemos uma reunião com toda a diretoria da igreja e com os ministros da igreja sobre o retorno de culto presencial. E nós estaremos retornando à prática de culto presencial de uma forma diferenciada. Nós iremos estar retornando no dia 12 de julho, do próximo mês, às 5 da tarde, às 17 horas. O culto terá início às 17 horas e terminará às 18h30. Esse culto, só 50 pessoas terão acesso a ele.
terão suas temperaturas medidas na entrada do templo, farão uso de álcool em gel, terão que estar de máscaras, terão que, dentro do templo, do santuário, manter o distanciamento social. Só iremos acomodar uma pessoa por banco, a galeria não será liberada, será proibido qualquer manifestação de abraço, beijo, aperto de mãos. Também está proibido, após o término do culto, aglomerações do lado de fora para baterem papo. Os irmãos terão que ir para casa. Pessoas com febre, pessoas com gripe, não venham para o templo. Pessoas com doenças crônicas também não venham para o templo. Crianças também não será permitida a entrada no templo. Por favor, fiquem em casa. Nós precisamos da compreensão dos irmãos. Idosos que estejam gozando de um estado de saúde bom, o protocolo do governo do estado e também da Convenção Batista Brasileira não proíbe a vinda sua para o templo, mas que o irmão ou a irmã fique à vontade para fazer a sua avaliação, se é necessário ou não vir para o culto. Terão que fazer um agendamento para assistir o culto. Nós vamos abrir o agendamento a partir da quinta-feira, anterior ao início do culto. Então, todas as quintas-feiras será aberto as inscrições para assistirem os cultos. Lembrando, só 50 irmãos terão acesso ao santuário para assistir o culto. O culto será transmitido para a plataforma denominada Facebook. Então, aqueles irmãos que são portadores de doenças crônicas, aqueles irmãos que não se sentem confortáveis de estarem aqui, poderão acompanhar em suas casas o culto. Todos deverão fazer uso de máscaras. Músicos, cantores, pregadores. Então, nós estaremos seguindo protocolo estabelecido. Dia 12 de julho, às 17 horas, nós vamos voltar com o culto presencial só nesse horário e só no domingo, nesse dia da semana, no domingo. Não teremos culto nos domingos pela manhã, nem tampouco escola bíblica. Escola bíblica e culto pela manhã vão continuar nos moldes que estão hoje. Serão gravados e serão postados no YouTube. Então, os irmãos, a priori, só teremos culto às 17 horas do domingo, terminando às 18h30. Então, essa é a nossa palavra para os irmãos. Desde já quero comunicar que nós vamos disponibilizar o telefone para o agendamento e uma lista ficará na porta com os nomes daqueles que fizeram o agendamento. Aqueles que não conseguiram fazer o agendamento não venham para o templo, não irão entrar. Só entrarão aqueles que estiverem na lista, os 50 primeiros. Ok, meus irmãos? Deus abençoe. Fiquem na paz de Cristo. Aos poucos, estamos nos organizando para voltar às atividades presenciais. Mas quando isso acontecer, não poderemos ficar juntos como costumávamos. Agora, é necessário mantermos um distanciamento entre as pessoas,
no máximo 2 pessoas por banco, alternando os bancos onde vamos nos sentar. Assim, nós evitamos a disseminação do vírus através de gotículas geradas durante a fala, tosse, espirros, e diminuímos a contaminação através do toque de objetos, indiretamente. Olá, igreja! Essa semana haverá o lançamento da campanha de missões estaduais, a campanha 2020, cujo tema é Pela Vida em Jesus, eu coopero. Gostaria de convidar todos a lerem junto comigo a divisa dessa campanha que se encontra em João, capítulo 1, versos 2 a 4. Leiamos? Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A partir do próximo domingo, nós teremos mais informações sobre a campanha, mas você já pode e deve orar e pedir ao Senhor direcionamento para a sua oferta específica de missões estaduais. Santo e eterno Deus, Pai de amor, Pai querido, Pai soberano, Tu que és o nosso Deus, Deus da glória, Deus de honra, de todo louvor, Senhor Deus. Estamos aqui te prestando culto, Pai amado, agradecido, Senhor, por tudo, Pai amado, por tudo que Tu tem feito em nossa vida, por tudo que Tu és, Senhor Deus. Agradecido seja o Teu nome, Senhor. Nós te louvamos, nós te cultuamos, nós te adoramos, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de poder te adorar na beleza da Tua santidade, Senhor. Obrigada, meu Pai, obrigada por tudo. Abençoa todos nós, Pai amado. Mas, meu querido, queremos te entregar nesse momento, Pai, todos os aniversariantes dessa semana, teus filhos, Pai, que Tu concedeste mais anos de vida, Pai. Ser com cada um, fortalece, harmoniza, dá saúde sobre suas necessidades, juntamente com toda a sua família, Pai amado. Abençoa todos, Pai. Também te entregamos, Senhor, todos os casais que fizeram aniversário de casamento nesta semana, Senhor, que Tu concedeste, Pai. Cuida de cada um, Senhor Deus, que eles se amem cada vez mais. Abençoa suas famílias constituídas, Senhor Deus, por Ti, Senhor. A família que eles formaram, Senhor Deus, cuida de cada um, que não se perca. E todos continuem, Senhor, nos Teus caminhos, Pai amado. Obrigada, Senhor, por tudo, porque enviaste Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, para nos salvar, Senhor. Obrigado por Tua grande bênção, Senhor, pela Tua graça, por tudo que tem feito por nós, por nós te agradecemos. Nós te louvamos, nós te cultuamos, nós te bendizemos por tudo. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Oremos. Paizinho querido, nós te agradecemos por mais um dia de vida que Tu nos concedeste. Agradecemos por este momento de culto, ainda que virtual. Tu conheces os nossos corações, Senhor, e sabes da nossa ansiedade por estarmos juntos fisicamente. Por isso te pedimos que dê sabedoria à diretoria da igreja, para que possa discernir o melhor momento e a melhor maneira de fazê-lo, de modo que estejamos todos seguros. Senhor, enquanto isso não acontece, acalma nossos corações e fortalece a cada membro da IBSM. Toma-nos, Senhor, em Teus braços e guia-nos pelos Teus caminhos. Queremos neste momento te pedir pelo prédio de multiministérios. Sabemos que Tu estás à frente dessa obra, Senhor, e rogamos que Tu fortaleças os irmãos que estão no dia a dia, dando-lhes sabedoria e forças para continuar a obra. Queremos, Senhor, que Tu olhes também para aqueles que estão na retaguarda, contribuindo financeiramente para que essa obra não pare. Reforça cada família, Senhor, ser com aqueles que estão desempregados, que à procura de uma fonte de renda para seu sustento. Fortalece cada irmão, é o que te pedimos e rogamos, em nome e pelo amor de Jesus. Amém.
Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Deus, por este dia. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar em Tua presença, te louvando e te engrandecendo. Pai querido, em nome de Jesus, nós te rogamos pela vida dos missionários pernambucanos, que o Senhor possa acampar os Teus anjos, livrando, Senhor, e protegendo esses homens e mulheres, ó Deus, que entregam a sua vida, Senhor, em favor do Teu reino. Pai querido, em nome de Jesus, nós também te apresentamos, ó Deus, os líderes, os responsáveis, ó Deus, pelas igrejas, que o Senhor possa cuidar da vida de cada um, que o Senhor possa dar sabedoria para agir de acordo com a Tua vontade. Pai amado, em nome de Jesus, continua, Senhor, cuidando de nós, perdoando nossas falhas e aumentando, ó Deus, a cada instante a nossa dependência de Ti, pois sem Ti nada podemos, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Dízimo é uma manifestação de gratidão daqueles que sabem que tudo que têm e tudo que são vem do Senhor. Nós estamos vivendo um momento atípico. Em consequência, não podemos fazer o dízimo presencial. Então, façamos o depósito ou transferência para a conta da igreja, Banco Bradesco, agência 1230, conta corrente 20855, dígito 8, CNPJ 08645-285, barra uma sequência de 301, dígito 20, e envie os comprovantes para a tesoureira Sônia Machado ou para o irmão Iramar. E a palavra de Deus nos orienta: cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, nós estamos diante da Tua presença, Pai Santo. Estamos aqui para Te agradecer, Senhor Deus, os dízimos e as ofertas, Senhor Deus. Que o Senhor possa estar abençoando aqueles irmãos que puderam fazer essa dedicação nesse momento. Mas eu peço também, Senhor Deus, que o Senhor abençoe aqueles que não puderam, Senhor Deus. O Senhor sabe o motivo de cada um. E o Senhor dê a oportunidade para que eles possam dedicar em outra ocasião. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém.
Graça e paz, irmãos e irmãs da IBSM. Vamos meditar um pouco nesta manhã na palavra do Senhor e ver como Deus quer que a gente saia vitorioso em nossas batalhas. Por isso, abra sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 6, versículo 14. E temos o seguinte na palavra do Senhor. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra a Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Eu gosto dessa forma imperativa com que Deus nos orienta e nos manda a vencer nossas batalhas. É uma situação sine qua non. Não tem outra alternativa. É vai e vence. Luta e saia vitorioso. Queridos, para vencermos nossas batalhas, temos alguns caminhos a trilhar. Ultimamente nós estamos assistindo estarrecidos à aparição de um grupo autodenominado 300 do Brasil. Esse grupo é liderado por uma jovem que se diz ativista, chamada Sarah Winter. Ela já fez de tudo um pouco na sua vida. Mesmo estando com menos de 30 anos, o grupo que ela lidera tem como principais pautas manifestações antidemocráticas, pedindo a saída dos presidentes da Câmara Federal e do Senado, dos ministros do Superior Tribunal Federal e a intervenção militar. Seus protestos vão de encontro à democracia, na tentativa de invadir o Congresso Nacional e com aparições até teatrais, com uma marcha em frente à sede do STF, com tochas acesas e mascarados, imitando a Ku Klux Klan, um movimento extremista de direita que surgiu nos Estados Unidos por volta de 1685 e tem como ideais a supremacia branca contra os afro-americanos, contra os católicos, contra os judeus e contra qualquer um que lute pelos direitos civis dos afro-americanos. Esse grupo lá nos Estados Unidos, no auge, chegou a 4 milhões de seguidores na década de 40. Hoje eles estão bastante enfraquecidos, igual aos 300 do Brasil aqui. E apesar de ter esse número 300, não passa de 30 componentes. 300 também é o nome de um famoso filme que já foi muito aclamado pelo público e ganhador de alguns prêmios. Só não ganhou o Oscar, mas tem alguns prêmios aí espalhados no seu rastro. Por volta de 2006, 2007, Zack Snyder lançou o filme 300. É uma história que se passa 480 anos antes de Cristo. Existia uma guerra entre a Pérsia, liderada pelo rei Xerxes, e a Pérsia, liderada pelo rei Leônidas. Leônidas era um rei espartano e ele convocou 300 dos seus melhores guerreiros para combater a investida numerosa do exército persa. Ele lidera seus bravos homens, que tinham a fama de serem
bem treinados desde a sua idade infantil. E eles vão à guerra mesmo em desvantagem numérica do massivo exército persa. Sabendo que a morte era certa e os esperava, eles até conseguem vencer algumas batalhas. E só veio ser derrotado porque um morador da região de Termópilas, em troca de dinheiro, mostrou os caminhos onde o exército persa poderia chegar no acampamento dos gregos, dos espartanos. O filme, como é para dar bilheteria, nos induz a pensar que o traidor grego era um homem com certo defeito físico. Mas, na realidade, o grego que traiu o seu próprio rei, ele o fez por causa de dinheiro. Isso, por causa de dinheiro. Mesmo Leônidas, o rei grego, o espartano, tendo sua coragem, tendo ímpeto para lutar e vencendo algumas batalhas, ele foi derrotado. O filme 300 tem até um ator brasileiro, Rodrigo Santoro, no papel do rei Xerxes, e chegou até a ganhar um prêmio aí de melhor vilão deste filme. Já a Seara diz que Rodrigo Santoro ganhou sentado, sem se esforçar. Mas é até bem cabível, porque rei não ia à guerra, né? Rei ficava, quem ia à guerra eram os seus comandantes. Então ele pouco aparece no filme, e quando aparece, foi motivo dele ganhar prêmio. 300 do Brasil, 300 espartanos e os 300 de Deus. Sabia que Deus tem também seus 300? E que foi também a guerra? Lá em Juízes, o livro que acabamos de ler, só que no capítulo 7, registra a história de um homem conhecido como Gideão, filho de Joás, da clã de Abiezer. Viveu em uma época em que o povo de Israel havia abandonado a adoração a Deus e tinha partido para o mundo da idolatria do Deus Baal. Deus, então, convoca Gideão para liderar o seu exército, o exército do Senhor. Gideão não se via à altura para tal feito. Ele alegava ser o menor de sua família. Ele alegava que pertencia à clã menos importante da sua tribo. E para completar as suas alegações, ele pede até o que eu chamo de a prova dos 9 fora. É um cálculo matemático que temos. A prova dos 9 foras é a do velo de lã. Lá no chão, aí ele diz, olha, deixa que a relva molhe o velo, aí Deus vai e molha. E deixa ao redor seco, Deus vai e molha. No outro dia, à noite, ele diz, agora deixa o velo de lã seco e ao redor molhado. E Deus faz. Essa foi a prova dos 9 fora que Gideão, um homem de mais ou menos 30 anos, pediu a Deus. Um homem que, resume-se, deveria ter um corpo bem volumoso, né? Deveria ser um homem malhado, porque quando o anjo o convoca, o anjo de Deus o convoca e diz que Deus o escolheu para ele guerrear no seu exército,
ele está malhando trigo no lagar. Queridos, fazer essa atividade no lugar errado, malhar trigo no lugar errado, exigia um esforço que podemos dizer até sobrenatural. Retirar as impurezas manualmente do trigo, sem a ajuda do vento e sem a claridade necessária, deveria ser uma mão de obra que duraria muitas horas. No mundo antigo, lá no mundo do povo de Israel, lagar era uma grande bacia, onde os homens pisoteavam as uvas. Para que isso acontecesse, eles se amarravam, se seguravam em cordas acima deles e ficavam ali, pisoteando, esmagando as uvas. Uvas e não trigo. O trigo deveria ser malhado na eira e não no lagar. Eira já é um espaço amplo, arejado, é como se fosse um calçadão. Quem teve a oportunidade de viajar para Ilhéus, para o sul da Bahia, aquela terra onde se planta cacau e café, vai ver como é, mais ou menos tem uma ideia do que é um lagar. E ali o vento é uma área aberta, o vento sopra e leva as impurezas do cereal, do trigo. No entanto, Gideão fazia aquele árduo trabalho no lagar e não na eira, porque Gideão era um homem atormentado pelo medo, era um homem medroso dos seus opressores, e os opressores do povo de Israel, da família de Gideão, eram os midianitas. Os midianitas pareciam formiga na roça. O que eles plantavam, eles levavam, os midianitas levavam. Tomavam tudo. E aí o povo de Israel começou a passar fome. Por isso que Deus convoca Gideão para Gideão ir à guerra. Deus o escolheu, não foi por acaso. Deus escolheu Gideão para que ele acabasse com aquela opressão. Temeroso, achando-se que o jugo que Deus tinha dado a ele era áspero e pesado, Gideão consegue convocar com a sua conversa, 30 mil homens. E aí quando ele se apresenta a Deus com aquela quantidade de homens, aí Deus vê que é muita gente. E aí chama Gideão e orienta ele a mandar os apavorados, os medrosos como ele, a voltarem. Manda esse povo para casa, que é muita gente. De uma tacada só, voltaram para casa 20 mil homens. Mas ainda restaram 10 mil. E Deus ainda vê que é muita gente. Assim como Gideão fez a prova dos 9 fora, Deus também fez a prova dos 9 fora com Gideão. Ele disse: Gideão, vamos fazer o seguinte: leva o povo numa lagoa, num lago, e bota esse povo para beber água. Aqueles que beberem água lambendo a água como um cão fazia ou faz, tu separa. Aqueles que se ajoelhar para beber a água, separa para o outro lado. E aí, os que se ajoelharam para beber da água foram 9.700 homens. Que lamberam a água como o cão costuma lamber, foram só 300 homens. Aí Deus disse a Gideão: é esse aí. É esse grupo de 300 que tu vai levar para a guerra e vai derrotar uma nação inteira só com esses 300. E Gideão automaticamente foi fazer o que Deus havia colocado nele, uma situação sine qua non. Querido, vocês perceberam que contamos 3 histórias de 300?
as duas primeiras histórias, os 300 foram derrotados. Se a gente for olhar os 300 do Brasil, a líder chegou a ser presa há umas 2 semanas atrás, foi solta há poucos dias, foi solta das grades, mas ela continua presa. Está com uma tornezeleira eletrônica. Ela está limitada. Ela tem que ficar a 1 quilômetro de distância dos prédios a qual ela intentou, imaginou, sonhou um sonho maluco de confrontar os seus presidentes. Ela não pode nem se encontrar com seus amigos, com a liderança dos 300, que também foram presos e também estão cumprindo estão andando com suas tornezeleiras eletrônicas. Ela não pode sair à noite, só pode sair para trabalhar e voltar, não pode ficar na rua caminhando em vão, então ela não pode se distanciar muito de casa, só pode sair também de casa para estudar. E por cima ainda responde a alguns processos. Tudo isso porque ela confrontou a Câmara dos Deputados, o Senado Federal e os juízes do STF. Então, ela podemos considerar derrotada, porque está presa. O segundo 300, os espartanos, apesar da bravura, das técnicas, da luta, do treinamento desde a infância, também foram derrotados. O rei Leônidas caiu em combate e os espartanos sucumbiram aos pés do rei Xerxes. Agora observem a terceira história de 300. Os 300 de Deus liderados por Gideão. Esses, queridos, não sentiram, vou repetir, não sentiram o sabor amargo da derrota, como os 2 primeiros 300 sentiram. Pelo contrário, os 300 de Deus saborearam a vitória. E olhem que historiadores contam que, do outro lado, haviam 135 mil homens, 135 medianitas lutando contra 300 homens de Deus. E sabem quem venceu, né? Os 300 de Deus. Mas para que esta vitória viesse, um homem que outrora nos foi apresentado como medroso, precisou fazer 2 mudanças. 2 mudanças apenas. Para que a sua vitória chegasse. A primeira mudança foi que ele promoveu um avivamento espiritual. Isso. Para ele poder ir à guerra, ele teve que se reestruturar espiritualmente. Sim. Ele pôs fim ao altar do Deus Baal, construído pelo seu próprio pai. E ele foi e derrubou o poste ídolo da deusa Acera. Avivamento parece ser coisa, né, queridos? De igrejas renovadas, de igrejas pentecostais, dos neopentecostais. Eu quero te dizer uma coisa certa: avivamento é coisa de Deus, é obra de Deus em nossas vidas. Temos que nos avivar nos dias atuais, queridos. Porque os altares, hoje em dia, são modernos e tendem a nos afastar de Deus. Assim como afastou o povo
de Israel, lá na época de Gideão. Isso. Temos que estar cada dia buscando Deus, cultuando a Deus. Há poucos dias atrás, Jaciara fez uma pergunta a Esther. Se ela estava acompanhando regularmente os trabalhos do RECEP. E ela deu uma resposta que nos parecia convincente. Mas Jaciara deu a tréplica a ela. E ela disse: mãe, eu estou muito atribulada com as minhas tarefas de casa, da escola. É muita coisa, as professoras estão detonando nas aulas. Realmente, ela não está errada. A gente dorme, acorda, está a menina estudando. Às vezes ela vai dormir de 2, 3 horas da manhã. Quando dá 7h15, ela pede para eu acordar ela, ela já levanta, toma café, toma banho nas pressas, entra no quarto e vai estudar. Às vezes só dorme ali umas horinhas de tarde, mas já se levanta e vira à noite e esquece até de almoçar, de comer. Realmente, os professores estão detonando matéria em cima deles. Sem dúvida. Mas há um outro lado, né? Há um outro lado. O que é que ela está deixando de assistir? As palavras de Deus. Através de um grupo, a qual é o quadrado dela, os jovens, né? Cada um no seu quadrado. Então o RECEP está com o jovem. Sobre a batuta e a tutela de tio Carlos e de tia Lúcia, né? Mas ela está deixando de assistir às programações. Eu estava meditando, né? Pensando quando eu comecei a redigir esse texto que Deus colocou no meu coração. Quinta-feira passada, a sala de aula virtuais dos casais foi uma maravilha. Olha, foi uma beleza, foi uma batuta. Teve o Wilson fazendo prato típico de castanha para a Yara. Teve Márcia, segundo comentários, fugindo da aula para ir tomar banho de piscina com Galileu. Teve um exemplo de uma barata, aliás, 2 baratas de plástico no banheiro. Olha, foi uma aula que quando terminou, foi uma bagunça santa. Todo mundo comentava dessa aula, os participantes. E o Wilson e Yara foram foram a cereja do bolo. Porque no meio da aula tinha um tal de um texto lá que o pastor Marcos Bittencourt, com muita sabedoria, e decifrou aquele texto para a gente ali, e disse, explicando e tudo, e o que o Wilson tinha, mas caiu bonitinho o que o Wilson fez para a Yara. Aquele doce ali de castanha que levou o castanha, mas caiu certinho, e depois a gente tomou conta daquela surpresa que o Wilson fez. E Yara mostrando e comendo, e a gente tomando conta. Mas veja, que gostoso. Aula online para casais. Sabe o que isso me lembrou? Nós tínhamos poucos casais ali assistindo aula online. E costumamos a frequência ser pouco. Quando as aulas de EBD para casais eram presenciais na igreja, antes desse rebuliço aí do coronavírus, eram bem mais casais. E onde é que estão os outros? Onde é que estão os outros casais? Estão trilhando pelo mesmo caminho de Esther. Ou seja, precisando serem avivados em relação ao tempo e à prioridade. Sim, tempo e prioridade precisa de avivamento nessas pessoas que estão
tendo outros motivos para deixarem de acompanhar uma aula tão excelente, vinda de um homem destacado, diferenciado, que nos explica detalhadamente até a epistemologia da palavra. Marcos Bittencourt, procurem as igrejas que têm EBD para casais, eu acho que você vai contar nos dedos para encontrar. Procure uma igreja que tem um reset tão forte, comandado pelos dois batutas de São Martim, vai contar nos dedos para encontrar. Mas essas pessoas não fizeram feito o Maurício. O Maurício estava lá fardado e assistindo a aula, e eu acho que a Adriana não estava perto dele. Deu a entender até que ele estava trabalhando, mas ele estava fardado e lá, compartilhando a aula com a gente. Isso se chama avivamento espiritual de tempo e prioridade. Foi isso que Gideão fez quando derrubou os altares de Baal e também o poste ídolo da deusa. O segundo ponto que Gideão fez para sair vencedor. Venceu um mal que assola a modernidade. Isso. Sabe qual era o mal que Gideão tinha? Medo. Medo. Aquilo que ele sentia lá era prejudicial à sua vida. Em todos os momentos. Gideão se sentia, era prejudicado. Queridos, o medo, quando ele é trabalhado, ele pode ser benéfico para a gente. É o medo que nos norteia nos momentos de perigo. É o medo que faz com que o nosso cérebro derrame descargas de adrenalina. É o medo, e essas descargas faz com que os nossos músculos fiquem enrijecidos, que a gente tenha vontade de partir para a luta nos momentos de perigo. É o medo que a gente faz com que a gente enfrente as coisas no mesmo tempo de igualdade. Mas se ele não for trabalhado, ele vira pânico, que é isso que está virando no mundo atual. E aí a gente trava. Já viu uma pessoa com medo atravessando uma pista? Quando ela vê o carro, ela trava e fica no meio do caminho e não sai do lugar. O carro vem e é capaz de passar por cima e a pessoa fica ali. O carro se desvia, mas ela não sai do lugar. O medo faz com que a gente venha agir impensadamente. Era isso que Gideão passava. Observe que ele questionou quando Deus escolheu ele, diferente de Moisés. Observe que, como eu disse, ele colocou a prova dos 9 fora, diante de Deus. E até para derrubar, acabar com os ídolos que o povo estava adorando, os deuses que o povo estava adorando, Gideão fez com medo. Sabe o que ele fez? Ele fez à noite, para que a família dele não se voltasse contra ele, nem os habitantes da cidade. O medo faz a gente ser derrotado. Mas quando ele deixou Deus trabalhar na vida dele através do avivamento, ele passou a ser usado por Deus, e aí ele venceu o medo que ele tinha, o pânico que ele tinha. Isso por conta do avivamento. E veja uma coisa que poderia pôr medo nele. Quando ele viu que Deus só tinha colocado na mão dele 300 homens. Ele nem questionou, porque lá do outro lado tinha 135 mil. E aí o que foi que ele fez? Sem o medo de outrora. Montou a sua estratégia de guerra. A Bíblia nos registra que ele separou esses 300 em 3 grupos. Não detalha em quanto, se foi de 100 para lá, 100 para cá, 100 para cá. Ela não fala isso, só diz que ele separou em 3 grupos. Estratégia montada, como atacar o acampamento dos medianitas, e venceu a guerra. E hoje, onde é que está Gideão? Na galeria dos heróis da fé, lá em Hebreus 11. Hebreus 11 tem lá, falando de Gideão.
capítulo 11, versículo 32 e 33. Herói da fé. Gideão, quando perdeu o medo, liderou Israel por 40 anos. E enquanto ele foi juiz de Israel, a paz reinou. Porque ele fez duas coisas simples: avivamento espiritual, o que levou a ele a vencer os seus medos. E você que me escuta, meu querido e minha querida, o que é que te faz ter medo? Formulando a pergunta, qual é o medo que você tem? Quais são as suas lutas que você precisa vencer? O que é que você quer vencer nos dias atuais? Se queres vencê-las, vivam esses dois tópicos que Gideão viveu. Avivamento espiritual e deixar Deus trabalhar para se vencer o medo. Sabe por quê? Se você viver esses dois tópicos, em nome de Jesus, você vai entrar na galeria dos MQVs. MQVs é o que está escrito lá em Romanos 8:37. Você fará parte do time dos MQVs. Vou citar para você Romanos 8:37 para encerrar. Contudo, em todas as coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. MQV, mais que vencedores em todas as coisas, porque Deus nos amou primeiro. Façamos os nossos avivamentos espirituais e vençamos o que nos põe medo. É só deixar Deus trabalhar. Amém? Vamos orar nesse instante. Pai de amor e de misericórdia, nesta manhã de domingo nós nos colocamos diante de Ti após escutar esta mensagem e após fazer uma viagem no nosso interior e descobrirmos que temos os nossos medos e que precisamos nos avivar espiritualmente para assim vencê-los, permite que a Tua graça e a Tua misericórdia venha nos socorrer e que nós não sigamos os mesmos caminhos dos 300 do Brasil, nem os 300 espartanos, mas sim os 300 de Deus, os 300 que Gideão liderou. E que a nossa luta seja vitoriosa. Essa é a nossa oração, no nome e pelo amor de Jesus. Amém. A mensagem do Senhor, aleluia, é cheia de perdão e amor. Cristo salva o pecador.
Olá, queridos irmãos, estamos chegando ao fim de nossa programação nesta manhã. Tenho certeza que Deus falou aos nossos corações. Nós queremos desejar a você um almoço em família maravilhoso, abençoado, né? E logo mais, às 18 horas, estaremos aqui nesse mesmo canal para continuarmos nossas celebrações ao nosso Deus. Cristão confiante, cristão que deposita esperança em Deus, que confia na ação poderosa do Senhor, pode, junto comigo nesse momento, repetir o nosso versículo-chave. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão do Senhor. 1 Coríntios 15, 58. Deus os abençoe e até logo mais, se Deus assim permitir. Um forte abraço em nome de Jesus.